Você precisa aprender a fazer uma sequência atrasada de intubação que vai te ajudar muito nesse perfil de paciente. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. Vamos honrar ao nome? A gente não tem falado muito sobre via aérea e intubação orotraqueal aqui, então a gente decidiu honrar ao nome e a gente fazer uma sequência aí de vídeos relacionados à via aérea. E o que de fato você, médico generalista, precisa saber e ter na sua mão, na sua cabeça, orientações práticas que vão deixar seus manejos de via aérea e intubações aí muito mais seguras. Pessoal, Dani aqui falando e hoje o assunto é sequência atrasada de intubação. Vem cá, você já ouviu falar sobre sequência atrasada de intubação? O que é nada mais do que a sequência atrasada de intubação? Nada mais é do que uma transformação, uma adaptação de uma sequência rápida usando um grande hipnótico que permite termos algumas condições clínicas muito específicas durante uma indução para uma intubação. O foco central de uma sequência atrasada nada mais é do que eu usá-la em pacientes nos quais eu vou ter ou eu tenho um grande problema na hora da pré-oxigenação. Guarda essa palavra. Um passo que você jamais deve ignorar, pular durante o manejo de uma via aérea é a pré-oxigenação. O que é a pré-oxigenação? A pré-oxigenação é o momento no qual você ainda preparando o seu paciente, você oferece oxigênio a 100% com o intuito de preencher todo ou quase toda a capacidade residual do teu paciente de oxigênio. O ar atmosférico não é só formado por oxigênio, certo? A gente tem aí cerca de 21% da concentração do ar atmosférico de oxigênio. A maioria do ar atmosférico é nitrogênio, concorda comigo? Então, por que eu faço uma pré-oxigenação? Tentando preencher, vamos lá, grosso modo, o pulmão do meu paciente de oxigênio enriquecido, de oxigênio a 100% e tirando todo esse nitrogênio. Portanto, é por isso que um outro nome para a pré-oxigenação é a denitrogenação. Tirando, portanto, o nitrogênio e trocando por oxigênio, eu vou conseguir fazer com que eu previna, com que eu tenha um maior tempo do meu paciente durante a apneia, que é o momento no qual eu estou instrumentando a via aérea, sem hipóxia. Portanto, uma pré-oxigenação bem feita, vamos lá, nem estou ainda falando aqui de sequência atrasada. Uma pré-oxigenação bem feita é sinônimo de uma via aérea bem sucedida. Eu não tenho como ter uma intubação bem sucedida se eu não tiver pré-oxigenação. Primeiro conceito. A pré-oxigenação, portanto, é esse momento no qual eu ainda preparando meu paciente, troco aí todo ou quase todo o nitrogênio por oxigênio, certo? Eu não pulo, portanto, a pré-oxigenação. Muitos pacientes nos quais eu, tentando fazer a pré-oxigenação, eu não vou ser bem sucedida. Por quê? Porque eu vou ter muitos pacientes que não vão ficar parados durante a pré-oxigenação. Querendo ou não, no momento da pré-oxigenação, eu preciso de um paciente minimamente cooperativo. Nem que a cooperação dele seja apenas ficar paradinho, respirando aquele oxigênio 100% que eu tô dando, ok? Você concorda que eu preciso de uma mínima cooperação? Porque eu vou colocar uma máscara nele, e essa pré-oxigenação é usualmente, classicamente feita com a bolsa válvula máscara, o famoso ambusão, tá? Eu coloco ali no meu paciente, tentando vedar ao máximo e ofereço esse oxigênio a 100% num fluxo alto, ou eu posso fazer também com uma máscara não reinalante, eu posso fazer num paciente que já estava em VNI. Mas você concorda comigo que eu vou precisar de uma mínima cooperação nesse momento. O paciente vai ter que respirar espontaneamente durante essa pré-oxigenação. Nesse momento, eu vou ter e vou me deparar aí, ao longo da tua vida, com muitos pacientes que não vão neste momento cooperar. Dani, quem são eles? Pacientes idosos que estão desorientados, pacientes não idosos que estão desorientados, quer seja por estarem inclusive hipoxêmicos, quer seja por estarem evoluindo com algum distúrbio metabólico. Fala outro perfil de paciente, Dani. Criança. Cara, você vai querer colocar uma máscara na cara do teu paciente, da tua criança. Você vai querer que ela fique quietinha, parada. Ela pode até ficar ali um pouco com medo de você, mas parada, raramente ela vai ficar. Então, pacientes idosos,
pacientes desorientados, crianças, pacientes fóbicos. Aí eu encaixo pacientes obesos, que muitas vezes têm, de certa forma, fobia neste momento relacionada e são pacientes que muitas vezes estão ali mais inquietos. O fato é, vão existir perfis de pacientes que não vão cooperar com a minha pré-oxigenação. E a sequência atrasada foi feita, foi criada como uma forma de eu conseguir pré-oxigenar adequadamente esses perfis de pacientes e afastar uma das maiores causas de via aérea fisiologicamente difícil, que é a hipoxemia. Portanto, a sequência atrasada ela foi feita justamente para eu conseguir pré-oxigenar pacientes que, com a sequência rápida, eu tinha muita dificuldade. Até aqui, ficou entendido? Certo. A sequência atrasada, então, ela foi criada. Como eu consigo fazer com que esses pacientes fiquem quietinhos, tranquilos durante a pré-oxigenação? Lançando mão de uma sedação durante essa pré-oxigenação. Dani, mas eu vou sedar esse paciente que eu naturalmente sei, eu presumo ser estômago cheio? Aí que entra o pulo do gato. A sequência atrasada de intubação, ela só existe por conta da ketamina. Ela só existe por conta de um hipnótico que possui características farmacológicas e principalmente clínicas muito específicas, que é a ketamina. Viu-se ao longo do tempo que administrar ketamina numa dose dissociativa, fazendo com que o meu paciente fique cooperativo durante uma pré-oxigenação, não aumentava o risco de broncoaspiração durante essa pré-oxigenação. Por quê? Porque a ketamina reduz de um modo muito irrelevante os reflexos gastrointestinais diversos, causando menos relaxamento de esfíncter esofagiano superior, ela mantém o reflexo de tosse, isso é muito importante, então mantém o paciente protegido de certa forma ali contra a broncoaspiração, ok? Então tudo isso é feito, portanto a sequência atrasada ela é só feita graças à ketamina. Como eu faço então a sequência atrasada? Vamos lá, falei para vocês que a sequência atrasada a gente vai manter esse paciente pré-oxigenado quietinho, minimamente cooperativo, ali tranquilo. Né? Como eu vou fazer? Com uma dose inicial dissociativa de ketamina. Portanto, eu faço a sequência atrasada, iniciando a minha pré-oxigenação com a dose de 1 mg por quilo de ketamina. Meu paciente tem 70 quilos, eu vou fazer 70 mg de ketamina. Cada ampola de ketamina, a gente tem, de um modo geral, a gente tem ampola de 2 ml, a gente tem ampola de 10 ml, mas a gente tem variavelmente a concentração de 50 mg por quilo. Ok? Quando eu administrar esse primeiro 1 mg por quilo, portanto, num paciente aí de 70 quilos, 70 mg, eu vamos lá, eu posso aspirar 2 ml de ketamina, eu vou ter então 100 mg, eu vou diluir esses 2 ml para 10 ml, então eu vou adicionar 2 ml mais 8 ml de soro fisiológico água destilada e eu vou ter uma solução de 10 mg por ml. Eu vou fazer então lento. Isso é muito importante, porque a ketamina no bolus rápido, ela pode causar uma apneia transitória, tá? Nesse momento, tudo que você não quer é a apneia, você ainda não quer que o paciente tenha apneia, você tá só pré-oxigenando, ok? Ele precisa, inclusive, manter a ventilação espontânea para isso, e você tem um paciente que muitas vezes já é naturalmente hipoxêmico, então você vai fazer esse bolus lento. Esse 70 mg lento. Dani, lento em quanto tempo? Em 1 minuto. Bolos lento, faça em 1 minuto. Vai contar ali na seringada 1 minuto para você completar esses 7 ml. Você vai então pré-oxigenar esse paciente. O que é essa pré-oxigenação? Ofertando no fluxo alto. Liga o fluxômetro ali no máximo, ou 15 litros por minuto. E oferta pode ser aí, classicamente, no ambu, sem ventilar. É teu paciente que ventila. Oxigena 100%. Durante 3 a 5 minutos. Você vai deixar o quê? Ele ventilando. Seu João, respira fundo. Pense em coisas boas. Respira fundo. Se ele estiver inconsciente ou rebaixado, só deixa ele ali respirando durante 3 a 5 minutos. Você está fazendo isso pré-oxigenando o seu paciente dissociado. Quando você terminar de pré-oxigená-lo, nesses 3 a 5 minutos, ok? Você vai então completar mais 1 mg por quilo de ketamina. Fazer de novo essa dose
completando mais 1 mg por quilo, portanto, somando a dose total global de ketamina de 2 mg por quilo e fazendo sequencialmente, portanto, sequência atrasada, sequencialmente o bloqueador neuromuscular. A succinilcolina, 1 a 1,5 mg por quilo de peso real, ou o rocurônio, 1,2 a 1,4 miligrama por quilo, certo? Por que sequência atrasada? Agora talvez tenha ficado um pouco mais claro para você, né? Sequência atrasada porque do início da minha administração do hipnótico, eu atraso o uso do bloqueador neuromuscular, meu povo. Porque eu vou ficar pré-oxigenando sob o uso da ketamina. Eu vou ficar pré-oxigenando esse paciente dissociado. Fez sentido agora? Então eu atraso o bloqueador neuromuscular, por isso dado aí classicamente o nome de sequência atrasada. Então vamos sumarizar aí tudo junto, galera? Olha, esse organograma, esse fluxograma, é um fluxograma nosso, tá? A gente fez isso, a gente tá dando de presente aí pra vocês. Ele tá lá no nosso manual de via aérea avançada adulto, que é o nosso livro de cabeceira que eu recomendo aí você ter como teu livro de cabeceira. Dani, eu quero aprender a intubar, poxa, eu quero um passo a passo prático para isso. A gente colocou a nossa caixa preta aí de 7, 8 anos de anestesia para vocês nesse manual. Vou inclusive deixar o link aqui na descrição. A gente tem um capítulo lá só sobre sequência atrasada que vai abrir mais a sua cabeça sobre isso e esse fluxograma tá lá. Então vamos lá, o passo a passo. Passo 1, veja, é eu administrar ketamina 1 mg por quilo, certo? E ver lento. Lento o quê? Em 1 minuto, certo? Passo 2, eu vou inclusive pré-oxigenar. Eu pré-oxigeno esse paciente de 3 a 5 minutos com a ketamina, sob o uso da ketamina. Passo 3, depois que eu pré-oxigenei, eu completo mais 1 mg por quilo de ketamina nesse paciente, ok? Passo 4, eu faço então sequencialmente, sem esperar nada, o bloqueador neuromuscular, a succinilcolina ou o rocurônio. E aí eu intubo. Isso é sequência atrasada. Não é para ser difícil, é para ser algo rápido. É uma alternativa, portanto, uma alternativa interessantíssima, ok? No teu dia a dia aí dos plantões, quando você tiver face a face a um paciente que você percebe, avalia ou tem na tua frente um risco de pré-oxigenação adequada, pacientes agitados, crianças, idosos, pacientes obesos. A sequência atrasada é inclusive uma sequência aí que a gente lança a mão aí na urgência, ok? Para isso, certo? Me fala, você já usou sequência atrasada? Já aplica isso na tua prática? Tem alguma outra dúvida sobre isso? Coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Pessoal, te vejo no próximo vídeo.